fazer quando está conectado, ela acontece ainda hoje, por incrível que pareça. Hoje nós temos uma excelente conectividade na maior parte dos lugares e a gente fica conectado e pensa, tá, eu vou fazer o que agora? Quantas vezes a gente já se pegou que está lá conectado e fica pensando, por que mesmo que eu acessei esse site? Por que mesmo que eu estou aqui? Por que eu estou online neste momento? Qual que era o meu objetivo quando eu entrei? Nos idos de 2012, aliás, um pouco antes de 2012 ainda tem um caso que eu acho que é mais marcante e que fez com que eu mudasse algumas coisas depois disso. Foi o primeiro marco de mudança. Tinha descoberto a internet, já estava utilizando bastante, já estava me achando relativamente conectada, utilizava nas minhas práticas pedagógicas uma tal de uma televisão laranja com pendrive. Eu levava música para os meus alunos num pendrive, gente, isso era tão legal. Eu não tinha mais que carregar um rádio, né, um toca-fita, depois um CD. Eu carregava num pendrive, colocava numa televisão e tocava música nas minhas aulas. Eu estava me achando assim, muito conectado. Aí eu vou fazer uma pós-graduação de tecnologia, educação e tal. Falei, nossa, agora eu vou arrasar. E durante uma apresentação nessa pós-graduação, tinha que apresentar uma prática inovadora. Eu estava sendo inovadora. Eu acreditava que eu estava sendo inovadora de fato. Quando eu comecei a falar, eu lembro como se fosse hoje. E que bom que isso aconteceu. Para a professora não ficar com peso na consciência. Ela parou minha apresentação e disse assim, Laura, para com isso. Isso aí não é inovador. O que você está fazendo já está ultrapassado. Você precisa se atualizar. Levar a música num pendrive não é mais um negócio assim, uau. Eu, cara, como assim? Como assim que eu preciso? Eu acabei de cair nesse mundo, eu acabei de entender como é que as coisas funcionam. Estou fazendo que eu consegui pegar as minhas músicas, carregar um tal no pendrive, não carrego mais um CD para a sala de aula. Como assim que eu tenho que me atualizar? Que negócio é esse de se atualizar? E como é que eu faço isso? Onde que eu busco isso tudo? E como que eu vou saber quando está bom? E como que eu vou saber se está tudo certo, se é esse o caminho que você... Que agora que eu tinha entendido que estava tudo certo, de repente não está mais tudo certo. O tempo passou, um bom tempo. E aí sim, nos idos de 2012, um dia eu acordei, pá. Descobri que eu podia ter um site para os meus alunos, que eu podia utilizar as redes sociais a meu favor, que eu podia estar sempre muito, muito conectada e ser amigona da internet que parecia tão rápido. Tá. Não foi tão rápido assim. E não foi não foi do dia para a noite. Eu comecei sim a utilizar mais a conexão na minha sala de aula, eu comecei sim a criar site para compartilhar os conhecimentos, criar um portfólio que depois veio ser meu portfólio virtual, né, com a minha jornada de educadora. Eu comecei a mandar tarefas de uma forma mais online e facilitar os processos, porque afinal de contas, se eu repetia sempre um negócio no quadro verde, por que eu não podia colocar num quadro virtual e facilitar a vida de todo mundo? Ter acesso àquela informação de mais lugares. Eu descobri que eu poderia mandar e-mail para as pessoas que moravam longe, inclusive fazer contato com escritores. E aí eu descobri uma paixão enorme por escrever em blogs secretos e ficar no universo online criando textos que sei lá se alguém ia ler um dia, porque eu ainda não entendia direito como que de fato isso acontecia? Mas ainda tinha algumas dúvidas que permeavam. Como, por exemplo, será que a educação conversa de fato com essa tal da internet? Será que eu poderia de fato levar isso para a minha prática pedagógica? Será que essa tecnologia era para mim? Será que eu lá, que não nasci no digital, poderia migrar por esse universo e fazer uso disso e dizer, opa, eu estou dentro, eu quero abraçar esse mundo. E como que eu ia desapegar de tudo aquilo que eu tinha impresso? Porque era isso que me diziam também, olha Ana, você não precisa mais ser impresso os materiais. Você pode salvar na nuvem, você pode compartilhar uma avaliação na escola, ao invés de levar o seu pendrive. A gente não aceita mais pendrive no colégio, você pode mandar por e-mail, pode salvar as nossas ferramentas online. Eu dizia, cara, mas será mesmo? Não vai perder tudo? Era a grande angústia. Não vou perder tudo aquilo que eu tenho impresso, salvo nos meus arquivos. E aí veio aquela grande coisa de
um dia perder um computador que estava com coisas salvas dentro dele e não no online, e aquela sensação de, caramba, perdi a minha vida. Se tivesse no online, você não teria perdido a sua vida dessa forma. Se tivesse no online, você teria um backup, estaria salvo. E aí eu fui aprendendo que eu poderia confiar sim nesse outro universo. E aí eu comecei a quebrar alguns muros. Muros meus e muros de quem convivia no meu meio de trabalho também. De passar a entender que, opa, a gente pode sim ser amigável, ter um olhar para essa tecnologia de uma forma mais amigável. Confesso que eu ainda me senti uma traidora dos livros muitas vezes. Eu dizia, caramba, mas tá, agora eu só vou trabalhar com livros digitais. Eu não vou mais ter um livro impresso na minha prateleira. O que eu faço com os meus livros, com a minha coleção de borracha, com as minhas canetas, com a papelaria que eu tanto gosto? E essa angústia ficava indo e vindo por muito, muito tempo. E eu ficava me questionando. Ainda bem que esse caos, essa angústia toda não durou muito tempo. Ainda bem que a gente conseguiu trabalhar com isso e aos poucos eu fui me apaixonando cada vez mais e esse caos todo não durou muitos cliques. Na verdade, até que foi relativamente rápido. E aí em 2017 eu virei uma coisa que eu nunca imaginei que eu seria. Eu fui de um extremo ao outro. E eu virei a louca do aplicativo. Sim. Aquela que tem um aplicativo para tudo. Perguntavam, Ana, tem um aplicativo. Ana, tem um aplicativo. Tinha milhões de aplicativos. Tudo que eu queria solucionar, eu pensava num aplicativo. Aliás, né? Quantos aplicativos que nós temos instalado agora no nosso celular? Quantos aplicativos que você carrega aí contigo no peso? Eu fico imaginando, se esses aplicativos pesassem, como que seria carregar toda essa mudança? Se o que eu tenho salvo na memória do celular hoje fosse aqueles papéis que eu carregava antigamente, como é que seria tudo isso? Qual seria o peso disso? Os aplicativos pesam, óbvio que pesa, né? Ele gasta a nossa memória do celular, a gente reclama disso. E aí vem um outro porém de novo. Como que eu escolho qual aplicativo que vai ficar comigo? Qual que eu vou excluir? Eu vou pela lista dos que eu não usei nos últimos tempos? Ah, mas pode ser que eu use no próximo ano, mas pode ser que eu use quando acontecer tal coisa. Como que a gente desapega disso de novo? Não bastou me apaixonar pelos aplicativos. Eu tive que aprender também a escolhê-los e entender o que é que ficaria comigo desse universo tecnológico tão grande. E aí um dia, numa busca por um aplicativo que resolvesse o problema de corrigir provas de forma automática, eu levei um puxão de orelha em casa e eu escutei assim, para com isso. Tudo você quer um aplicativo agora. Pensa comigo e diz para mim, o que é que você quer resolver neste momento? Eu falei, não, eu quero resolver a correção das minhas provas. Eu quero corrigir provas de uma forma mais rápida. Eu quero ter que parar de ficar toda vez corrigindo prova e errando, às vezes, na soma, no cálculo ali dos pequenos décimos que eu dou, no peso de questão. Eu quero agilizar esse processo. Beleza, você quer corrigir prova. Como é que você faz isso normalmente? Como é que eu faço isso? Como todo professor faz, eu pego uma pilha de provas, coloco na mesa e passo horas dando canetada na prova, dando feedback, calculando, vendo se eu não errei alguma soma ali no final das contas, decidindo o peso de questão. É assim que eu faço. Tá, e quais são os comandos que você dá? Não dou comando. Você dá um comando. Não dou comando. Sou eu que faço. Tá, então qual é o processo? Tá, eu pego uma caneta. Primeiro eu seleciono quais questões que vão para a prova. Ok, você seleciona as questões, você define qual que é a resposta das questões, você define qual que é o grau de dificuldade, você define conteúdo, você define algumas coisas. Né, defino. Ok. E neste dia eu aprendi que eu poderia corrigir provas de forma automática utilizando uma planilha. Que eu não precisava de um aplicativo para fazer isso. Que eu poderia trabalhar com uma ferramenta que existe, adaptá-la para a minha necessidade e solucionar um problema. Eu aprendi que eu poderia criar a minha ferramenta e adaptar algo que já existisse no mercado também para a minha realidade. Que eu não precisava só usufruir de um negócio pronto. Eu aprendi que as ferramentas devem ser ferramentas
e devem trabalhar a nosso favor. E que a tecnologia ela é uma ferramenta. Ela é algo que vem para nos servir e não nós servirmos a ela. Viver num mundo 100% offline já não é mais algo que a gente consiga imaginar. Afinal de contas, é muito divertido ter um robô limpando a casa pra gente, mandar os aplicativos fazer alguma coisa pra gente, perguntar alguma coisa em uma ferramenta responder rapidamente. Isso já faz parte do nosso dia a dia, já está acostumado com essa facilidade. Mas dar esse passo para trás e entender o que é que eu quero, como que eu já faço isso, qual que é o problema que eu quero resolver, quais são as outras opções que eu tenho, o que vai ser de fato prático e real para a minha vida, o que faz sentido para mim naquele momento, porque lugares diferentes, em momentos diferentes, exigem ferramentas diferentes. E a gente tem que parar com a ideia de agora eu vou me desligar totalmente, não vou mexer em mais nada, porque isso vai solucionar a minha vida. Será que vai a gente ir do 0 ao 100 e voltar? Não é muito melhor a gente já conseguir ir equilibrando e deixar o celular desligado pelo menos à noite na hora de dormir? Que seja no modo avião, que seja no modo dormir, para começar a desconectar. Mas desconectar dentro do momento que a gente precisa disso. A gente não precisa abrir mão da nossa agenda impressa, por exemplo, e trocar 100% por uma agenda virtual, só porque uma outra pessoa fez isso e deu certo para ela. A gente pode, quem sabe, utilizar as duas agendas, se elas estiverem sintonizadas, não tem problema algum. A gente não precisa abrir mão dos nossos livros, da nossa prateleira de materiais, eu da minha coleção de borracha que eu tanto gosto, das coisas que são palpáveis, só porque a tecnologia veio a nosso favor. Estudar, selecionar, testar e começar tudo de novo pode ser um grande segredo de como entender e de como selecionar esse universo tecnológico digital que vem nos engolindo. Sim. Eu continuo tendo os meus livros impressos lado a lado dos digitais. Afinal, há espaço para todos esses mundos, para todos esses universos, quando a nossa agenda está sincronizada.